Estamos, amados, na terceira aula sobre eclesiologia batista. Os irmãos já estudaram aqui, perceberam quais são os três pilares da igreja, que são... Quem pode me ajudar? Pureza, unidade e verdade. Não se preocupe com a ordem, tá? Você pode inverter as ordens, não tem problema. O problema é você não esquecer nenhum dos três, tá? Porque um é dependente do outro, como nós vimos, tá bom? Então, sabendo qual é a essência e a natureza da igreja, agora nós vamos entrar nos pormenores. O que constitui uma igreja? E hoje nós vamos falar sobre a membresia, tá? Vamos entender qual é a importância de ser membro, o que é um membro, tá? Tudo para que você tenha consciência e entendimento sobre a sua responsabilidade, sobre o que as Escrituras dizem sobre isso, tá? Então vamos percorrer aqui agora, pode apagar essa luz aqui para facilitar a visualização. Vamos falar então sobre membresia, tá? Se você quiser acessar aí o Google Class, já está disponível esse material. E a provinha também já está lá com 7 questões apenas, tá? Então se você quiser já acessar no seu celular, pode fazer isso, tá bom? E ir acompanhando. A membresia da igreja. Diz lá em Romanos capítulo 12, verso 5, diz o seguinte: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Tá? Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai dar esse conceito de membresia da igreja. Mas isso é apenas um versículo introdutório, né, que você percebe: em Cristo somos igreja. Sem Cristo não existe igreja. Então é graças a esse sacrifício que nos justifica, que nos reconcilia com o Pai, que podemos nos reunir como igreja. Tá? Tenha isso em mente. Introdução, amados. Perceba. Deus chama seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local. Ir à igreja não é algo que deve estar espremido na agenda semanal do cristão. Ao contrário, deve ser a atividade principal e o ponto focal da vida cristã. Entretenimento, hobbies, trabalho e família são secundários em relação à adoração a Deus na Assembleia dos Santos. Em outras palavras, os cristãos devem organizar seus horários em função da vida da igreja. Olha como é importante. A principal razão para ir à igreja não é se tornar um melhor pai, um melhor cônjuge, um melhor trabalhador ou um melhor cidadão. Mas sim, nos reunimos aqui para adorar a Deus. Se a reunião é em Cristo, estamos aqui então em Cristo para quê? Qual era a vontade do Filho? O que ele diz? O meu alimento é fazer o quê? A vontade do Pai. Nós estamos aqui para quê então? Para ser um melhor Pai? O objetivo final nosso aqui é adorar a Deus. Tá? Aqueles que só vão à igreja com o fim de serem capacitados para lidarem melhor com os problemas da vida, entenderam o propósito da igreja de forma equivocada. É claro que a igreja ajudará o cristão em todas as áreas da vida, mas o objetivo final do cristão não é a si mesmo, seu trabalho, sua família, mas Deus. Então isso aqui já começa a mudar a nossa concepção de membresia, de estar aqui reunido, junto com outros irmãos. Tá? Uns pontos importantes aqui que eu coloquei é que os cultos na igreja não devem estar espremidos na sua agenda semanal. Mas tudo que você faz deve o quê? Girar em torno desta atividade que é a principal para a sua vida. Adorar a Deus. Estava falando com a Laura, hoje, pelo entendimento que eu tenho de membresia, que a época que eu fiz faculdade eu também não era cristão. Mas hoje, se eu fizesse uma faculdade,
Eu faria de tudo para conversar com meus professores para os cultos de quarta, sexta-feira, eu não estar presente e tentar fazer de alguma forma. Aí se o professor falasse, não tem como, então eu pego a ADP, depois eu faço essa matéria. Porque eu não posso, amado, suprimir isso da minha vida. Claro que nós temos pessoas, por exemplo, temos o Felipe, que faz faculdade, mas está estudando teologia para servir a igreja. Então ele já está ali, e eu digo sempre isso, o curso de teologia não é um curso acadêmico. Não é um curso acadêmico. É um curso espiritual. É um aprimoramento espiritual da pessoa. Tudo que você aprende no curso de teologia, você tem que trazer para a Bíblia, correto? Se você não fizer isso, você não tem crescimento espiritual. Mas agora, e as profissões secundárias? É aquela história, irmãos. Você quer ser um advogado cristão? Você quer ser um engenheiro cristão? Ou um cristão engenheiro? Ou um cristão advogado? Qual que vem primeiro? Qual que é a premissa? Se eu tenho que fazer todas as coisas com o fim de... Qual que é o fim de todas as coisas? O que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para glória de Deus. E sua profissão, você acha que não está dentro disso? Então você tem que ser um cristão advogado ou um advogado cristão? Está entendendo? Então eu vejo hoje a cristandade ficando fraca, a cristandade penando, porque estão invertendo esses princípios. Estão invertendo. Nem, amados, eu digo com toda a sinceridade no meu coração, nem que a minha faculdade durasse 6 anos, 7 anos. Mas a minha prioridade é ser edificado por Deus. É adorar a Deus. Essa deve ser a prioridade do cristão. Ah, vou ficar trabalhando, fazendo hora extra hoje e não vou para a igreja. Tá certo isso, irmão? Culto de quarta, culto de oração. Ah, tem um aniversário do priminho. Vou suprimir o culto da igreja e vou lá para o aniversário do priminho. Qual é a finalidade da sua vida como salvo em Cristo? A igreja de Atos se reunia o quê? Uma vez por mês? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Eles aguardavam com expectativa a volta de Cristo. Só que nós não estamos mais vivendo realmente com isso como prioridade. Então, amados, os cristãos devem organizar seus horários em função da vida da igreja. Aí não vem com aquela pirâmide, primeiro a minha família, né? Não, primeiro Deus, né? Depois minha família, depois a igreja. Tá certo essa pirâmide? Tem como você ter família longe da igreja? Longe de Deus? E Deus está onde? Deus, se a reunião é em Cristo, onde que Deus está? Como que eu vou separar esses conceitos? É impossível, amados. Então, a introdução já nos fala muito. E não tenha em mente você estar aqui para ser um melhor pai, um melhor trabalhador, não. Você está aqui para adorar a Deus. As pessoas querem utilizar a igreja como meios de saciar ou aplacar a consciência. As pessoas têm muito um conceito místico de igreja. Eu vou para a igreja porque eu vou ser abençoado. Se eu não for na igreja domingo, a minha semana será péssima. Em certos conceitos, isso até é entendível. Mas não pode ser levado para esse misticismo, irmãos. Estar na igreja é um relacionamento pactual entre você e o seu Salvador. Ponto. E você faz isso todos os dias. Claro que quando estamos em comunhão, isso tem um peso maior? Com certeza. É diferente eu cultuar em casa eu e minha esposa do que cultuar junto com os meus irmãos. Tá? Adoração. O que é adoração? Vem da palavra grega proskunion. Tá? Adoração vem dessa palavra e literalmente significa beijar e adorar. Todas as passagens onde você vê as pessoas vindo até Cristo e se prostrando até Ele, como aqui em João capítulo 9, o cego de nascença, quando ele viu Cristo, ele se prostrou diante de Cristo. Sabe o que ele está fazendo ali? A palavra empregada é proskunion. Ele estava adorando. Ele estava reverenciando o seu mestre.
como atos simultâneos, beijar e adorar, estando intimamente ligados à ideia de ajoelhar-se, daí render-se. Essa palavra era usada para mostrar um reverente temor diante de um superior, ou homenagem diante de um rei. Isto é, o reconhecimento do seu poder e soberania. Porque cantamos salmos, os hinos, os louvores que nós temos aqui nas nossas reuniões. Para quê? Para declarar os seus atributos, declarar a sua obra redentora. Nós nos reunimos para isso, para nos prostrar diante do nosso Salvador. Será que isso é importante para a sua vida? Se você não faz isso diante dos homens, o que te faz pensar que você fará isso na eternidade? Davi vai dizer que Deus colocou um novo cântico na sua boca e nas congregações ele bendiria ao seu nome. Nas congregações. Aí o cristão fala que não quer ir para a igreja, ou não prioriza o trabalho, a vida na igreja, a membresia da igreja. Isso não é algo opcional, meus queridos. Não existe desigrejado. Isso é a maior falácia, o maior erro que vem desse século 21, irmãos. Desigrejado. Eu posso ser um desigrejado e crente? Claro que não, não existe isso. Continuando. Nas Escrituras é uma atitude de humildade diante da graça de Cristo. Era um sinal de fé, sendo associada com a oração sincera e urgente. Portanto, precisamos concluir que a palavra proscúneo basicamente nos levará a declarar, olha só o que significa essa adoração. Reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade. Coloco-me à sua inteira disposição. Quando você vem para a igreja, essa deve ser o pensamento. Reverenciar. Reconhecer. Por que ceiamos? E diga-se de passagem, irmãos. Estou pensando, deixa as coisas ajeitarem, os irmãos acostumarem com o culto dominical pela manhã. Mas ceia deve ser todas as vezes que... O que Cristo fala? Se reunir. Todas as vezes que se reunirem, façam isso. Todo domingo tem que ter ceia. Pelo menos domingo. Mas se tivesse quarta, também não seria errado não. Sabiam disso? É sacramento. Ceia é sacramento. Ceia e batismo é sacramento. São partes integrantes do culto ao Senhor. Eu não posso fazer um batismo, uma ceia, sem culto. É sacramento. Sem membros. Sem parte da igreja. Sem as partes da igreja. Então veja. O que é o proscúnio? Reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade. Coloco-me à sua inteira disposição. O Senhor é meu Salvador, eu sou um homem miserável. O Senhor fornece graça e eu apenas recebo. Por quê? Porque o Senhor é amoroso. E quando estamos aqui, estamos reconhecendo isso. Qual foi a oração introdutória aqui? Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado. Isso é graça. Você acordou hoje? Misericórdia. Será que temos que nos prostrar diante desse rei? Olha lá, atitude de humildade. Quando Simão Pedro viu isso, a palavra proscúnio, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Todos os conceitos que nós vimos ali está introduzido em Lucas 5, verso 8. Sinal de fé. Então o homem, cego de nascença, que eu citei para os irmãos, disse: Senhor, eu creio, e o adorou. A mesma palavra, proscúnio, para trazer adorar. Oração sincera e urgente. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então veja que Pedro, ao orar para executar esse milagre, ele é um apóstolo, então aqui está dentro do contexto, então ele prostrou-se diante de Deus.
Perceba que antes de efetuar o milagre, ele se prostra, reconhecendo que o poder vem de Deus, que não está nele e que Deus iria executar. Perceba? A palavra está ali, proscúnio, ajoelhou-se, tá? E orou. Só que muitas pessoas, infelizmente, têm aversão à membresia da igreja. O que isso significa? Vamos ver. No entanto, infelizmente, isso parece demasiado extremo para muitos cristãos professos. Por quê? Mesmo se eles admitirem que a adoração tem prioridade sobre qualquer outra atividade da vida, e qualquer cristão vai concordar com isso que eu estou falando aqui. Qualquer um. Só que viver isso é diferente do que você professar. Muitos deles ainda sentem que podem cultuar a Deus separados de outros cristãos. Por exemplo, em suas casas ouvindo ou assistindo um sermão online ou caminhando em um bosque. Eu tenho Deus no meu coração. Já ouviu pessoas falarem isso? O professor falou isso ontem, sobre a própria filha. Falou que ela acredita que ela é salva. Aí eu te pergunto, está numa igreja? Não. Como, então? É salva. Cristo salvou ela para deixar ela no mundo aí, fazendo o que ela quer? Não tem sentido isso. Não tem sentido. Mas muitos cristãos acham que um dia levantou a mão, um dia se batizou, pronto, é salvo. Amado, ser salvo é um estilo de vida. Ser salvo tem implicações práticas na sua vida. Não é algo subjetivo e superficial. Um cristão ele pode ter um momento de fraqueza, onde ele vai se apartar momentaneamente da igreja? Pode. Por desilusões e por fraqueza de fé. Mas você acha que ele vai permanecer desse jeito? Não. Não vai, irmãos. Eu li um texto esses dias de Reis, onde Deus fala para Elias, onde Jezabel estava matando todos os profetas, e Deus diz, eu separei 7.000 homens, que estão fazendo o quê? Que me buscam e me adoram secretamente. O culto ao Deus sempre terá o seu povo adorando ele. Agora a pergunta é, você está dentro deste povo? Isso é sua prioridade de vida? Ser membro de uma igreja é isso, irmão. É ter esse entendimento de membresia. Também como poderiam fazer em uma assembleia de santos. Então as pessoas acham que estar ou não numa igreja, junto com outras pessoas, é indiferente. Acabam tendo uma aversão. Isso é por causa do quê? Individualismo religioso. Isso é um individualismo religioso. Veja, a individualidade e a liberdade pessoal do pós-modernismo tem influenciado o cristianismo contemporâneo. O crente pós-moderno enxerga a vida cristã, em sua maior parte, como algo independentemente do corpo de Cristo. E quando a frequência à igreja é levada em consideração, ela deve corresponder aos critérios e gostos individuais. Ver a igreja através da lente do eu leva as pessoas a julgarem uma igreja com base em quão bem a igreja satisfaz as suas expectativas pessoais. Individualismo. Então, o que está trazendo esse conceito de que você pode ser cristão e estar sem igreja é egoísmo, é individualismo. Não é um relacionamento pactual. E sim, você tem as lentes do seu eu. Você enxerga a igreja conforme o seu eu. Eu não estou aqui. Olha a palavra, adorar é próximo, se ajoelhar, reverenciar algo. E nisso você se considera inferior. Como é que eu posso ter a lente do eu associado à palavra proscúnio? Como? Estão enxergando isso, irmãos? Isso é uma visão irresponsável. Isso é uma visão pecaminosa. A igreja se tornou um lugar para as pessoas terem uma experiência espiritual, em vez de ser um lugar de responsabilidade mútua. A igreja se transformou em um restaurante de fast food,
Entrar, comer, sair sem compromisso. Sem compromisso. E se tiver um pastor ainda no meu pé, piorou. Não quero. Prestar contas? Que? Dar satisfação da minha vida? Que? Não faço isso nem com meu pai e com a minha mãe. Vou fazer lá com o Zé Ninguém de um pastor? Mais pessoas que têm esse pensamento? Esse tipo de individualismo, é claro, está minando a membresia da igreja. Com uma visão baixa de responsabilidade, os cristãos começaram a acreditar que a membresia na igreja é opcional. E entenda, essa responsabilidade não é para comigo não, irmão. A primeira responsabilidade que você tem em ser membro de uma igreja é para com Deus. Então veja, talvez eles até enxerguem a membresia como coisa boa, mas não como uma necessidade bíblica. E é diferente, né? Tem algo que você fala, aquilo ali é bom, mas é necessário para a sua vida? Você não vive sem, porque necessidade vem isso. Você tem necessidade de almoçar todos os dias? De ter as suas refeições, pelo menos 3 ou 2? Tem, não tem? Você tem necessidade de adorar a Deus? Essa é a grande pergunta. Deveria ser. Deveria ser. As pessoas então têm essa visão irresponsável, por quê? Porque perderam o senso de responsabilidade para com Deus. Perderam o senso de adoração para com Deus. As pessoas acham que adorar é cantar apenas. Vou lá cantar um louvor, lá levantar a mão, pronto, vou embora, está tudo certo. Isso não é adoração. Isso faz parte da adoração. Uma aversão ao compromisso. Veja só o que tem minado a membresia na igreja. Mesmo quando as pessoas se unem a uma igreja, não é de se esperar que permaneçam comprometidas e fiéis. As pessoas não estão mais deixando a igreja por causa de erro doutrinário ou de preocupações bíblicas, mas porque ouvem sobre toda a empolgação que vem da nova igreja que abriu no final da rua. Ao invés de permanecerem fiéis ao corpo de crentes, com os quais se uniram, eles correm ansiosamente para a rua para se juntarem ao entusiasmo. Por isso que muitas pessoas hoje, amados, é raro. Eu pergunto para você que é crente, para aqueles que nasceram na igreja, quantas pessoas que você conhece que tem 20, 30 anos na mesma igreja? Quantas? Agora, quantas você conhece que já passou por 3, 4 igrejas? As pessoas não têm mais longevidade nas igrejas. Aí vem os pequenos. Eu falo com as crianças, tá, irmãos? Eu sou um pastor que gosta de falar com as crianças. Aí eu estava falando, você vai crescer com essas aqui, né? Com a Lorena, com a Daça, vão crescer tudo junto. Olha que lindo. Mas depende. Depende do comprometimento que os pais têm para com Deus. Aí os pais ficam pingando de igreja em igreja. A criança perde referência, sabia disso? Na cabeça da igreja, então, da criança, a igreja não é algo tão importante. Você está passando essa mensagem para a criança. Que ela pode trocar assim conforme ela tiver qualquer desilusão. Aí ela vai para outra igreja. Por quê? Porque você deu esse exemplo. Claro que trocar de igreja por questões doutrinárias, aí está certo. Sua igreja é uma igreja herege, aí você tem que sair de lá mesmo. Agora, se a sua igreja tem os 3 pilares, você enxerga isso, por que você vai sair da igreja? Porque você está com a lente do eu. Você está sendo egoísta, você está sendo individualista. Entendem isso, irmãos? Olha o panorama, tudo isso que eu estou falando. Isso é um livro, tá, do Jeffrey Jones, escrito há pouco tempo. Isso aqui é algo atual que eu estou passando para os irmãos. E veja o quão longe as pessoas estão do verdadeiro conceito de igreja, de membresia. As pessoas também pularão do barco se ficarem magoadas. Os pós-modernistas são rápidos em mudar de membresia, mesmo pelo menor motivo. Já se foram os dias que os cristãos permaneciam fiéis a uma igreja e procuravam resolver as suas diferenças com amor e humildade. Por que eu sempre bato na tecla de Mateus 18? Tem alguma diferença com o irmão? Vai lá conversar com o irmão. Não é isso que a gente sempre fala aqui? Para preservar isso!
E venhamos e convenhamos, irmãos. Quando acontece um problema e você cumpre Mateus 18, não é fácil de resolver? É assim. Agora, quando você não cumpre, aí o negócio começa a ganhar magnitude. Começa a ganhar corpo. Daqui a pouco você vai ver, você está magoado, você está machucado e você está querendo sair da igreja. É egoísta. A pessoa que tem uma diferença com a outra e não vai se resolver com ela, é uma pessoa egoísta. Está pensando somente nela. Aí você fala, por que você não vai falar com ela? Não, ela tem que vir falar comigo. Ah, é isso que a palavra diz? Deixe sua oferta ali e vá reconciliar-te primeiro com teu irmão. Não existe adoração, segundo o Sermão do Monte, Cristo Jesus. O que precede o culto é a sua comunhão com o seu irmão. Senão seria hipocrisia, né? Então, amados, veja. O conselho de Paulo para Evódia e Sintique, que se reconciliem no Senhor. Isso está em Filipenses capítulo 4, verso 2. Já não tem mais valor isso, amados, para muitos. Agora ouvimos, você tem que encontrar uma igreja que seja certa para você. Você tem que encontrar uma igreja que atenda os seus desejos. Não é se é bíblico ou não. Não é se tem comunhão ou não. Não é se preza pela santidade ou não. É uma igreja onde você se sinta feliz. Aí as pessoas, você está feliz lá? Ah, eu estou, então continua. O crivo, o parâmetro para que você esteja numa igreja, você está feliz. Ah, coitado dos meus sentimentos. Se a minha permanência numa igreja é de acordo com os sentimentos que eu estou tendo no dia, ou no mês, ou no ano, eu nunca vou ficar em igreja nenhuma. Como é que é teu coração? Fala aí para mim. Como é que ele é? Uma montanha-russa, teu coração? Aí você vai basear o teu sentimento na igreja. E as pessoas querem culpar a igreja, né? As pessoas estão destruídas, as pessoas não estão conseguindo ser felizes em Cristo, aí culpa a igreja. Por quê? Porque ela tem uma ótica do eu, que a igreja não está cumprindo o papel dela. A pergunta que você tem que fazer, a palavra está sendo pregada? Está tendo oração na igreja? Tem comunhão? Você tem irmãos que você pode contar em oração, que você pode recorrer a eles para te ajudar? A igreja tem buscado santidade? Se tem todas essas coisas, o problema não está na igreja, irmão. Não está na igreja, o problema está em você. Está em mim. Então eu tenho que estar, primeiro, contente no Senhor. É o mesmo conceito do casamento. Pessoas, eu vou casar porque minha vida é muito solitária. Eu preciso de um companheiro. Egoísta, lente do eu. Lente do eu. Se você entrar num casamento e não estar contente com Cristo, saiba que vai ser 2 pessoas infelizes, talvez 3, talvez 4, porque vem filhos. Eu entro num casamento quando eu já estou contemplando a cruz, feliz com aquilo que o meu Redentor me fornece. Aí a outra pessoa tem que estar na mesma sintonia. Tem que estar contente com Cristo. Aí olha que maravilha, fazer um casamento de 2 pessoas assim, irmãos. É a coisa mais abençoadora que existe. É um casamento que vai ter longevidade. Agora, muitas pessoas casam para se livrar das regras do lar. Se livrar dos pais. Ou, eu preciso de um companheiro. Meus amigos estão todos namorando e eu não namoro. O problema é seu. Oxi. Vai orar, irmão. Vai se converter, irmão. Vai buscar o seu noivo. Sabe qual é o nome do seu noivo? Já tem um companheiro. Seu noivo é Cristo. Você aguarda o seu noivo. Pronto. Já tem um casamento preparado já. E é ele. Não é ninguém não. Não é a Mariazinha. Não é o Joãozinho não. As pessoas ficam aí nesse sentimentalismo egoísta. Egoísta. E traz isso para a igreja. E depois o pastor tem que resolver esses B.O. Esse tipo de independência é angustiante. Porque é contrário à verdade da palavra de Deus e à unidade dos irmãos. Olha só. É contrário à palavra de Deus e à unidade dos irmãos. Embora todos os cristãos tenham um relacionamento individual e pessoal com Cristo, eles também são chamados por Deus a viver o seu cristianismo dentro da comunidade do povo de Deus. Um novo mandamento vos dou. Qual que é? João 14. Um novo mandamento vos dou. Uns aos outros. Quem é? Ele está falando para quem ali? Discípulos. Só pega isso aí, transfere para amar uns aos
todos que estão no mundo, na rua. Ali está falando entre os discípulos. Nem Judas estava mais ali naquele contexto. Judas já tinha saído fora. Ele fala para os discípulos, amai-vos uns aos outros. Aí você quer ficar longe da igreja? Você foi salvo para amar esse irmão que foi acrescentado na mesma igreja que você. Primeiro com os de casa, depois com os de fora. Quem é a sua primeira família? Seu pai, sua mãe ou os irmãos da igreja? O que Cristo fala? Ó, seu irmão, sua mãe está lá fora, lá te chamando lá. Aí Cristo fala o que, Gessé? Quem é a família dele? Aqueles que fazem a vontade do meu pai. Aqui estão meus irmãos, ele aponta ainda. Aqui estão meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu pai. Cristo! Aí você quer fazer a pirâmide, né? Deus, família e a igreja. Aqui é sua família. Aqui é sua família. Eu tenho isso comigo. Tanto que para mim é um pouco mais fácil, porque minha família é toda destruída, né? Cada um pro seu lado. Então é mais fácil eu amar os irmãos e ter vocês como família. Né? Mas para minha esposa talvez seja diferente. Foi criado lá cristão, foi, né? Tudo, sempre teve ali o papai, a mamãe, os irmãozinhos, os tios, as tias. Apesar que depois que eu entrei na vida dela também acabou com tudo isso aí, né? Mas faz parte do processo. Mas eu tenho esse pensamento. Por exemplo, se eu tiver filhos com a minha esposa, queremos ter filhos, se eu vou priorizar mais o meu filho, porque é sangue do meu sangue, do que os meus irmãos. E se eu fizer isso, estou errado. O meu filho ele tem que ser membro dessa família e ser amado e amar essa família. Então não existe segregações no cristianismo. Existe unidade. O seu lar é uma extensão disso aqui. Por isso que você recebe seus irmãos na sua casa. Você vai visitar eles. Vocês têm tudo em comum. Vocês conversam. Vocês se abrem. É isso. Esse é o sentido da membresia. Mas eu dou Mateus 12, 46. Está lá. Bom, irmãos? Então veja, continuando. Viver dentro da comunidade do povo de Deus. Na verdade, é seu relacionamento pessoal e invisível com Cristo que obriga os crentes a terem um relacionamento corporativo e visível uns com os outros. Um novo mandamento vos dou. Ou seja, o mandamento vem de quem? Dele. Então, meu relacionamento com ele me obriga a me relacionar com vocês, porque é mandamento, é preceito. E hoje ele vai continuar, porque nós vamos continuar a exposição de João 14. Ele não está confortando os discípulos ali, ele não lavou os pés dos discípulos, demonstrou o seu amor, falou: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Agora ele vai falar qual que é a base do amor. Como que eu posso ter aquele conforto de Cristo? Por exemplo, eu vou para o meu pai, a casa do meu pai tem muitas moradas, eu vos prepararei lugar. Quem pode receber isso? Agora ele vai falar: aquele que me ama é aquele que obedece meus mandamentos. Está no mesmo contexto de João 14. Sabia disso? Você só pode ter o conforto em Cristo se você tem compromisso com Ele e com os seus mandamentos, se você obedece a Ele. Se você não obedece os seus mandamentos, você não é crente. Para de pensar algo contrário. Amar a Deus acima de todas as coisas é obedecer a Ele. É estar dentro daquilo que Ele exige de nós. Buscar isso com todo o seu coração. Amar a Cristo é amar seu povo. Olha aí. E submeter-se a Cristo é submeter-se a uma igreja local. Submeter-se a uma igreja local. Amados, eu servi antes dessa igreja, eu servi a duas igrejas. Duas igrejas apenas. Eu nunca tive problema com liderança no sentido de rebeldia. Eu nunca tive problema com liderança no sentido de me darem uma ordem e eu não executar. Eu nunca tive, eu sempre respeitei os meus líderes. Eu sempre enxerguei, tive essa visão, mesmo quando eu iniciei na fé, de que Deus o colocou lá e eu tenho que respeitá-lo. E eu não falo isso aqui porque eu sou suspeito para falar, para que eu tenha. Não, não é isso, é em qualquer lugar que você esteja. Qualquer lugar. No seu trabalho, isso é o 5º mandamento. Amados, as pessoas não têm mais essa questão de submeter-se a uma igreja local.
submeter-se até mesmo ao seu irmão, que pode te exortar a qualquer momento. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem ter a sua vida exposta. Eu já vi pessoas que vieram aqui, mas falaram, a igreja é pequena, né? Eu falei, então eu não gosto muito de igreja pequena, porque o povo já sabe se chega atrasado, quando não vai no culto. Me falaram isso! E realmente, porque a igreja com 1000 pessoas, você entra lá, ninguém sabe que você apareceu lá. Né? Você entra lá escondido, meio que assim, ó, fugindo do pastor, senta lá, participa de tudo, daqui a pouco você vai embora, ninguém soube que você participou do culto. Tem pessoas que não querem isso aqui, ó. Intimidade, companheirismo, exortações. As pessoas não querem. Por quê? Lente do eu, individualismo. No entanto, seja qual for a desculpa, a vida cristã não é projetada para ser experimentada de maneira independente da membresia, fiel e ativa dentro de uma comunidade, de uma assembleia biblicamente organizada dos santos, a igreja local. Por que demora o processo de membresia aqui? Estão entendendo por quê? A gente tem que ver qual que é o conceito da pessoa de membresia, se vai ser participante. Se só vem no domingo, tem até a música, né, Ju? Como é que é a música lá, do domingueiro lá? Domingueiro nunca queira ser. Domingo ele é santarrão. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo, não. Não é santo, não. Nem aparece na igreja. Olha lá, tem até música, já ouviu isso aí já? Não? Isso é antigo. Estão entendendo, irmão? Tem até música. Se é esse domingueiro? Pois é. Razões para se unir a uma igreja. Se a igreja é o povo unido santo de Deus, a quem foi confiada a verdade, tripé da igreja, né, que vocês já viram. Então isso somente faz sentido se o povo de Deus se reunir em congregações locais. A Bíblia não vê a membresia da igreja como opcional para o crente. Embora você possa não achar que a membresia ativa da igreja seja tão importante. Há pelo menos 6 razões que serão dadas aqui, pelas quais envolver-se responsavelmente em uma igreja local é uma necessidade. A palavra necessidade é muito pesada e profunda. Necessidade está para, por exemplo, se você ir no banheiro todos os dias, você tem necessidade. Tá? Tem que comer? Tem que comer, necessidade. Então, é uma necessidade. Tá? Eu sempre falo para os irmãos, quando eu acrescentei aqui mais um culto no dia do Senhor, pela manhã, aí fala, pastor, talvez eu não consiga ir. Eu falo, tudo bem, mas não é o ideal. Eu sempre deixo claro isso, não é o ideal. O ideal é que você venha em tudo. Por quê? Por causa da sua vida espiritual. Dá diferença, irmão? Não vir para a igreja? Como é que fica espiritualmente? Pergunta para o Felipe. Mesmo que ele esteja num curso de teologia, estudando a palavra de Deus, mesmo que ele esteja em algo relacionado com a sua fé. Mas essa troca aqui, porque lá não são irmãos dele no corpo local. Então não tem aquela intimidade, né? Com aqueles irmãos. Talvez tem gente lá que ele nem conhece. Tem gente lá que realmente não é irmão dele, por causa das coisas que falam e acreditam, né? Não é nem irmão dele. São falsos irmãos, como diz Paulo, né, aos Gálatas, né? Sobre os judaizantes. Primeiro motivo, então são 6, né? 6 razões. Primeiro, a membresia da igreja é presumida no Novo Testamento. Vamos ver? Algumas pessoas enxergam a igreja local como um tipo de associação de voluntários. Aqueles que pensam assim podem argumentar que a Bíblia não exige que os cristãos se unam formalmente a uma igreja local. No entanto, o Novo Testamento presume que os cristãos são membros de uma igreja local. O Novo Testamento não define a igreja como uma sociedade voluntária. Em vez disso, a igreja é vista na Escritura como uma família. Uma família não é algo que alguém escolhe, mas é algo ao qual se une por nascimento e nos unimos à igreja pelo novo nascimento. Você escolheu o pai e a mãe que você tem? Pois é, então quando você nasce de novo, você também recebe uma família. Recebe uma família. Embora possamos ter que escolher a qual assembleia nos unir, escolher abandonar completamente a igreja não é uma opção bíblica. Como eu disse, pode ser que você esteja numa igreja herege e você tenha que sair de lá. Por quê? Porque lá não é mais igreja, né?
quando não tem a verdade sendo guardada na igreja, é a igreja. Vocês viram aqui, o pessoal tá bom. Acabou a comunhão lá, eles afirmaram, não afirmaram? Tinha igreja lá, segundo o que eles viram? Não tinha igreja. Não tinha mais igreja, acabou. Tá? Aí eu vou ficar lá pastoreando lá, vou ficar igual um papagaio de pirata lá, falando lá para o povo que não tem compromisso nenhum com Cristo? Não vou. Não vou, irmão. Não tenho obrigação de pastorear bode. Não tenho. O pastoreio é para ovelhas. Quem se submete, quem tem compromisso com Cristo. Bode, Deus tem a sua tratativa com os bodes. Tá? Ser membro é consequência de ser salvo. Veja só. Além disso, o processo orgânico e natural da salvação é, primeiro, a fé. Depois que você tem fé, o que vem em seguida? Batismo. E depois que você se batiza, você é inserido na igreja. Tanto que o batismo é uma das formas de se tornar membro na igreja. Tá? Então as pessoas podem ser transferidas de igreja, como nós vimos aqui. As pessoas podem se batizar na igreja, né, para ser membros. Pois foi essa sequência que Lucas registrou no livro de Atos. Do ponto de vista não cristão, uma igreja local é uma associação voluntária, como nós vimos. Ninguém é obrigado a se unir. Do ponto de vista do cristão, no entanto, não é. Uma vez que você tenha chegado a Cristo, você também deve se achegar a seu povo. Além disso, o Novo Testamento foi escrito sobre a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais, pois você foi escrito principalmente não para indivíduos desconectados, mas para várias igrejas locais. Isso é tão interessante, parece tão básico, mas não é. As pessoas professam a fé em Cristo, aí a ordenança, o batismo é ordenança, irmãos? Aí ela tem que se batizar. Onde que ela vai encontrar um batismo? Vai vir um Felipe, vai batizar o eunuco na caminho? Vai vir lá e depois vai ser transladado, né? Vai acontecer isso? Entende o que lê? Vai chegar alguém, ô, você está entendendo o que você lê? Tá, o que impede de ser batizado? Não, tem água ali, então vamos batizar. Vai acontecer isso? Você tem que ir numa igreja. Você precisa de ministros ordenados para que isso aconteça. Ah, então eu quero batismo, mas depois não quero compromisso com essa igreja que fornece o batismo. Uma vez que você tenha chegado a Cristo, você também deve se achegar a seu povo. Além disso, o Novo Testamento foi escrito sobre a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais, pois foi escrito principalmente não para indivíduos desconectados, mas para várias igrejas locais. Carta aos Filipenses. Carta aos Colossenses. Carta aos Hebreus. É individual? Quantas cartas Paulo escreveu no Novo Testamento? Quem sabe? 13 cartas. Alguma em âmbito individual? Até para Timóteo, você pode falar, Timóteo e Tito. São cartas pastorais. Para pastorear o quê? Ele mesmo? Aí o cara quer ser desigrejado. Tem que apanhar com um gato morto, né? Até miar. Não é possível. Não é possível isso. Isso é uma ignorância bíblica, irmão, que não tem tamanho. É o cúmulo da ignorância. Como Paulo se comunicava com os santos individuais? Ele se comunicou com eles dirigindo suas cartas às igrejas. Então você precisa de uma mensagem, esteja numa igreja. E fazendo com que suas cartas fossem lidas em voz alta nas reuniões de suas assembleias. Cristo fez isso. Cristo ia nas sinagogas? Cristo pegava lá os pergaminhos e lia Isaías no meio do povo? Ele ensinava na congregação? Aí a pessoa não quer ir. E para encerrar aqui, amados, Atos 2, 41, 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então aceitaram aqui? Presume-se o quê? Tiveram? Quando alguém aceita alguma coisa, o que tem que vir antes? Vimos ontem aqui. Fé. Então tiveram fé, aceitaram a mensagem, foram, então, batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, lá em Pentecoste. Eles, olha só, em continuação, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, eles, em Pentecoste, cada um foi para sua casa e começou a viver como crente na sua casa?
E ó, ao partir do pão e as orações. Igreja. Igreja. Tá aí. Então, se eu tenho fé, eu sou batizado, e segundo a Bíblia, acrescentado em um corpo de crentes. Não existe outro caminho não ser esse. Tá? E vamos... tem mais 2 textos, ó. Colossenses 4,16. Depois que esta carta foi lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja. Na igreja dos Laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Queria essa carta, viu? Para depois dar uma lida. Será que acha? 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha só, então ele escreve para que seja lida, lá, como, embora eu espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se, o quê? Na casa de Deus. Então ele escreve visando o comportamento das pessoas na casa de Deus. É para avisar o comportamento na sua casa como um pai apenas? Não, na casa de Deus, que é a igreja. Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3, carta pastoral, tá? Fundamento da verdade.